Bruce Jenner era o típico vencedor norte-americano. Apesar da dislexia, ele entrou para a faculdade para jogar futebol americano. Depois de uma contusão, passou a se dedicar ao decathlon, modalidade que lhe rendeu a medalha de ouro nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Com a medalha, Bruce ganhou fama e dinheiro. Mas, a jogar pelo que ele ou ela fala em Untold, Caitlyn Jenner, documentário disponível na Netflix e tema do Quarentena Cult de hoje, as conquistas serviram apenas para mascarar um problema maior, a disforia de gênero que o levou a mudar de sexo. Personagem pra lá de interessante, Bruce, que agora se faz chamar de Caitlyn Jenner, é filiado ao Partido Republicano e considerado persona non grata por muitos ativistas LGBT. E aí, tudo bem? Eu sou o Ricardo Sabag, este é o Quarentena Cult, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Paulo Pozonoff Júnior, Jones Rossi. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certinho, você, como é que tá? É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar nesse programa novamente, sendo convidado como o convidado principal aqui do programa. Agradecer a todos pela presença, convidado especial Jones Rossi. Que vai chamar Jonas... Não, Jonas Joana Rossi. Jonas é nome masculino também. Joana Se você Rossi. fosse mudar de nome, Jones, para que nome você usaria? O nome feminino? Todo mundo sabe, né? Nunca pensei nisso, sabe. Paulo, ainda. Eu a gente sabe. Teu é Rebeca. Sabe que eu seria a Rebeca Pozonoff, mas... Seria? Procurem lá na Gazeta do Povo meu texto em que eu passo um dia como Rebeca. Paulo já teve essa experiência. Quem não está aqui hoje conosco tendo essa experiência é o Evandro Schenkel, que está de férias, mas ele retornará. Agora, o Evandro, diferentemente de nós, quando saímos de férias, ele assiste depois. Quarentena Code. Então a gente tem que ficar esperto. Eu assisto todos também, quer dizer, não assisto, eu escuto enquanto estou indo pro futebol, andando. Boto lá no Deezer e vou escutando. A gente vai falar um pouquinho desse documentário da Caitlyn Jenner. Untold é uma série documental, está em cartaz na Netflix. Se eu não me engano, são 6 ou 8 capítulos. O capítulo da Caitlyn Jenner é um capítulo desse, um episódio de 1 hora e pouquinho, se eu não me engano, né? Não chega a ser um longa-metragem. É uma série que, se eu não me engano, lamentavelmente não pesquisei direito, mas eu acho que ela é baseada em alguma outra coisa. Talvez seja uma série documental até de podcast, que virou mania, né? Podcast faz sucesso. Tinha uma série documental da BBC, que era Untold, e trazia uns mistérios, assim, eu acho que... Essa é uma série documental que ela quer contar histórias que não são tão conhecidas, né? E eu assisti alguns capítulos, ela está centrada em muitos personagens do esporte. É um documentário de esporte, no final das contas, né? Isso que me chamou a atenção, em primeiro lugar. Sei que você vai falar mais, mas já te interrompendo, desculpe aí, me chamou a atenção que é um documentário, 90% do documentário é de esporte. O primeiro capítulo dessa série que chamou bastante atenção, que eu acho que fez mais sucesso, pelo menos na minha bolha, foi um chamado, aliás, a tradução é excelente, chama Briga na NBA. O original, Malice at the Palace. É sobre uma briga. Eu já recomendei aqui, inclusive, no 40 episódios passados. Já recomendei esse capítulo. Essa é uma briga que aconteceu num jogo da NBA lá dos anos 2000 e mudou a carreira lá dos jogadores envolvidos. E tem outro, até podiam fazer um Untold do Grêmio e Palmeiras da Libertadores de 90 e... Aquele, não, cara, a ideia é o do 5-1, né? Não, do 5-0 lá em Porto Alegre. Isso, e daí o Palmeiras ganhou de 5-1 na volta. Essa série, aliás, a ideia da série é muito bacana. Da embaixadinha, Palmeiras e Corinthians do Campeonato Paulista de 2000 também davam um Untold aí. Edilson, né? Edilson e Paulo Nunes, que hoje são amigos, né? Estão no mesmo grupo de WhatsApp, não sei. E assim, essa série ela pega episódios que são controversos, ou são menos conhecidos, ou tem uma versão que foi pouco popularizada e tal, e explora isso. O que eu mais gosto, eu não assisti todos, mas o que eu mais gosto é o que conta a história de um tenista chamado Mardy Fish. Tinha um cara que foi bem ranqueado no circuito profissional de tênis, não chegou a ser número 1 do mundo, mas teve uma carreira razoavelmente vitoriosa. E assim, um personagem menor no mundo do tênis. Só que a história dele é incrível. Então,
o filme fica muito interessante você conhecer assim, o que o cara passou, o que ele viveu, os altos e baixos dele. Agora, a história da Caitlyn Jenner, eu vou contar um pouco sobre o filme. O filme faz o quê? O filme recupera a história do Bruce Jenner, Caitlyn Jenner. Nasceu o Bruce Jenner, um atleta olímpico americano, disputou as Olimpíadas de 72 e 76. Acho que não tem problema se referir a ele como Bruce, não, como Bruce Jenner, porque ele mesmo, né? Isso, o Bruce isso. ganhou. Eu vou procurar respeitar o gênero escolhido, inclusive porque ela separa os personagens, né? Sim. Ela faz a transição de gênero, passa a se chamar Caitlyn Jenner, isso já nos 2000, né? Década de 2000. E ela se refere à sua história como Bruce Jenner como se fosse um personagem do passado mesmo. Né? O Bruce, quando disputou as Olimpíadas. E assim, na questão histórica, vocês vão avaliar lá quem foi o campeão olímpico do decathlon em 1976 foi o americano Bruce Jenner. Isso, né, não muda que hoje se chama Caitlyn Jenner. Né? Transicionou de sexo e hoje se chama Caitlyn Jenner. E o filme, a maior parte do filme, ele conta a história e como o Bruce Jenner se tornou um atleta olímpico de ponta e venceu o decathlon nas Olimpíadas de Montreal em 1976. Chegou a disputar a Olimpíada de Munique de 72, basicamente um aprendizado, se não me engano ficou em 10º lugar, o filme conta isso, né? E aí conta a trajetória do Bruce Jenner para conseguir ser campeão olímpico, até depois das Olimpíadas, o que aquela medalha de ouro fez com ele, como transformou ele num herói nacional, um exemplo de vitória americano, né? Ele tinha tudo. A decathlon é a principal, né? Eu acho que das Olimpíadas, né? O mais olímpico dos esportes olímpicos, né? Isso, ele é ou o a maratona, se não, ou a maratona. Os esportes é que o principal, né? A decathlon tem várias corridas, salto, distância, lançamento. Os esportes do atletismo são, por excelência, os esportes olímpicos máximos, né? E o decathlon é uma competição altamente valorizada dentro do atletismo. Os Estados Unidos têm uma tradição gigantesca no atletismo olímpico. Então, a vida de um atleta que tem potencial olímpico e vai para a pista, né, o track and field que eles chamam, ela é ela é muito celebrada. Não nos anos 70, nos anos 70 ainda era um certo amadorismo, né, até o sujeito conseguir ser profissional. Só fazer um comentário aqui. O cara ganhou medalha olímpica com 26 anos, mas uma cara de 40, né? Como as pessoas pareciam mais velhas. Eu não achei. Assim, tem aquela cara, aquele visual nos 70, né? Aquela costeleta, aquele cabelo. A compleição física do atleta nos anos 70 era um pouco diferente do que é hoje também, né? Se você compara o físico dos atletas de atletismo hoje, eles são. A preparação física é muito diferente, né? Então, visualmente, você percebe. Tinha uma coisa meio romântica até ali, né? Tinha uma coisa. E a história que a Caitlyn conta do Bruce Jenner nesse filme é de um rapaz que era tinha um desempenho mediano na escola, não tinha nada, não desempenhava em nada diferente dos outros, tinha uma vida medíocre no melhor sentido da palavra, até que começa a ser notado pelo seu desempenho esportivo, né? Primeiro numa brincadeira qualquer lá, dança das cadeiras, qualquer coisa assim, que um professor percebe a condição física do Bruce Jenner, e a partir dali, Bruce Jenner desenvolve toda a sua aptidão atlética. As histórias são contadas, que ele tinha capacidade de fazer diversas modalidades diferentes, ginástica, esqui aquático, patinação, né? Todo o filme mostra rapidamente isso. Que chegou a ganhar uma bolsa para jogar futebol americano na universidade, uma universidade pequena, mas aí se contundiu e, graças à contusão, achou que ele nunca ia recuperar o seu joelho. Um técnico fez o convite para ele disputar o decathlon. O decathlon, que é aí uma modalidade de altíssima complexidade. São 10 provas diferentes disputadas em 2 dias, provas que você tem competições individuais nas Olimpíadas, né? Mas que você concentra essas 10 provas em 2 dias de competição, então o sujeito tem que fazer 5 modalidades seguidas num dia, 5 seguidas no outro dia. O nível atlético exigido para isso é absurdo, né? Então são pessoas que têm que ter um desempenho físico, atlético, fora do comum. E o Bruce Jenner... a imagem dele correndo lá os 1.500 metros, que é a última, é impressionante. É uma história incrível, uma história esportiva incrível, né? Você conheceu a história do atleta olímpico, né? E o que ele competiu, tem que, assim, ele era amador, né? Tanto que ele trabalhava meio período
como vendedor de seguros. Vendedor de seguros. Que naquela época era obrigação, né? O cara tinha que ser amador para disputar as Olimpíadas. Os profissionais não podiam disputar as Olimpíadas, tanto que o Brasil foi começar a ganhar agora medalha de ouro no futebol, porque antigamente tinha que disputar lá a molecadinha que ia para as Olimpíadas. Então, quem que ganhava? Ganhava a União Soviética, que os caras não precisavam de emprego, porque o governo bancava, e ele disputou nas 2 Olimpíadas que a Alemanha Oriental assim arrebentou. 72 nem tanto, 76 a Alemanha Oriental começou a arrebentar. A Alemanha Oriental era medíocre no pior sentido da palavra. Sim. E daí os caras criaram um programa que eles recrutavam os jovens nas escolas desde cedo e enchiam eles de anabolizantes. Isso. E os caras assim deram um salto no número de medalhas absurdo de uma Olimpíada para outra. Chegou no auge, acho que em Seul. Isso, 88. Em Seul, 88, que eles ficaram, acho que, segundo no quadro geral das Olimpíadas, se eu não me engano, mas ali, entre os 3 primeiros. E então isso só prova com o Bruce Jenner, assim, conquistou o feito dele, ganhar decathlon nas Olimpíadas de Montreal. Aliás, aquele estádio lá, o Estádio Olímpico de Montreal, eu já fui lá naquele estádio, hoje é um ponto turístico e tal, e dá para ver nas imagens que ainda está em construção algumas partes lá, para ver que não é só o Brasil. Faliu a cidade, né? Faliu a cidade essa Olimpíada. Faliu a cidade, as Olimpíadas, eles tiveram que aumentar, tipo, cigarro é caro pra caramba em Montreal, eu não fumo, mas o cigarro é caro, porque eles aumentaram, se botaram imposto lá em cima para financiar as Olimpíadas de Montreal, porque lá não é que nem no Brasil, pega lá, faz a dívida, imprime dinheiro e faz as Olimpíadas. Então, até hoje aí, com dívida. Não, na verdade, o Montreal também ficou com dívida pra caramba, tanto que quando eu fui para Montreal em 2012, ainda estavam pagando as Olimpíadas de 76 ainda. E Toronto estava querendo se candidatar para 2020, que foi essa do ano passado que teve em Tóquio, e assim a população foi muito contra pelo que aconteceu em Montreal. Assim, uma curiosidadezinha, uma curiosidade básica sobre o que aconteceu lá. Fala, Paulo. Não, pode continuar, desculpa. Eu só estou contando a historinha do filme. O Bruce Jenner, ele treina sozinho para conseguir ser campeão olímpico do decathlon, né? Porque não existia uma estrutura lá. Ele tem lá, no máximo, parceiros da equipe olímpica. Ele pulava lá o muro, né? Pulava a grade. Pulava a grade com o cachorro. É uma história de superação desportiva, assim, típica do self-made man americano, do cara que não tinha não teve nada especial, né? Tipo o Rock, o cara, quase. Por aí. O Rock contra o Ivan Drago no Rock 4. O Ivan Drago, porque o principal oponente dele é um soviético, né? Que era o campeão de 72. Então, assim, uma história fantástica do desempenho esportivo dele, mas que a Caitlyn, no tempo presente, contando sobre o seu passado, trata disso muito dizendo, olha, o esporte era uma válvula de escape para mim. E o Bruce Jenner, esse atleta olímpico, campeão, que depois virou queridinho da América, foi percorrer todo aquele caminho de sucesso, né? Fazer comercial, ganhar dinheiro com outras coisas e tal. Ele virou uma figura, né? Uma celebridade do mundo esportivo. Ela trata disso como se fosse um personagem que ela teve que viver. Então o filme vai, na maior parte do tempo, ele vai contando a história de esporte, do desempenho dele, mas com esse pano de fundo da disforia de gênero que ela já sentia ali desde a idade do início da idade adulta. Né? Eu acho que é importante falar, assim, já de cara para os espectadores que, assim, a Gazeta do Povo vive publicando também, né, essa questão dos trans nos esportes e tal. Ela não se encaixa exatamente, né? Porque, assim, ela disputou como homem contra homens sofrendo da disforia de gênero lá, segundo ela sofre, não tem por que duvidar disso, mas ela não... É uma doença, Paulo. Uma doença. E isso, eu acho interessante a honestidade dela no documentário, que ela fala, sofrendo fortemente, tem uma parte que ela fala, sofrendo fortemente de disforia de gênero, né? Desde pequena, ele fala, né? Quando era pequeno, ele tinha dúvidas sobre a identidade dele real, que ele era, porque ele ia no quarto da mãe, colocava o vestido, ele queria se ver como mulher, né?
E daí, eu acho isso incrível, tá, do ponto de vista da honestidade dele, porque é tão difícil, né? Deve ser tão difícil que ele passou, e que ali o pessoal, quando ele vai receber um prêmio, a apresentadora fala: nossa, você é corajosa, deslumbrante. Cara, ela é corajosa, deslumbrante é outra história, né? Aí já é querer dourar a pílula. Mas ninguém deve ser estimulado a passar pelo que ela passou, porque é moda, porque a pessoa tem alguma dúvida. Lembrando que o caso do Bruce Jenner é um caso raro, porque a maioria das crianças e adolescentes que têm disforia de gênero, assim, acima de 80%, eles voltam na idade adulta a se identificar com o gênero de nascimento. Então, ninguém deve ser estimulado, e esse é o grande problema, e é o ponto que a maioria dos artigos que a Gazeta publica toca, é que ninguém deve ser estimulado a passar por isso ou a fazer essa transição, a não ser que depois já seja adulto. E não é estimulado, é uma decisão de foro íntimo da pessoa, porque e ela deixa claro, né, que foi difícil, afeta outras pessoas, afeta outras pessoas, a os vida dos filhos. filhos, mulher, essas coisas. A mulher não sabia, né? Ele fala, É. né? A minha mulher não sabia o que eu tinha, o que se passava pela minha cabeça. E com certeza a mulher não sabia, né? O Nossa, será que o marido está depoimento, pensando em transicionar o de gênero? depoimento da primeira mulher dele, porque depois ele ficou conhecido, porque ele faz um reality show que fica muito famoso nos Estados Unidos, lá, que é o das Kardashian, né? Ele se casa com a Kardashian, a Kris Kardashian, que foi casada com um outro Kardashian famoso, que era o advogado lá do Jay Simpson, né? Sim. E aí o Bruce Jenner ele entra nesse universo das celebridades por outro meio, né? Ele a fama dele vai virar outra coisa ali com o reality show. Mas ele foi casado com uma outra mulher, enquanto ele era Bruce Jenner ainda, teve um filho com essa mulher, isso o documentário mostra bastante, e ela relata muito como percebia nele a dificuldade que ele sentia, como ele tinha uma dificuldade de expressão, uma dificuldade, enfim, diversa ali dentro, e ela conta essa história. Isso eu acho que demonstra até a dificuldade social que é para quem está convivendo com uma pessoa passando por isso, que é falando assim: olha, eu achava que o problema dele era comigo, eu achava que o problema era com o relacionamento, que ele não gostava mais de mim, né? Sendo que a questão era muito mais complexa, e ele sequer, naquele momento, conseguia ter condições para enfrentar o que ele estava passando. Porque imagina, né? Isso ainda mais lá, anos 70, anos 80 e Sim. Não, tal. ele era o herói nacional, né? Ele era um herói. Ele pensou nisso, né? Ele pensou nisso. Pô, agora eu sou Bruce Jenner, campeão olímpico. Isso. Tipo, Campeão como que eu vou me olímpico. livrar disso, né? Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Eu não tenho resposta para a pergunta que eu vou fazer, mas vou fazer a pergunta Eu a tenho, vocês. pode perguntar. Vocês acham que se fosse 42. hoje, vocês acham que se fosse hoje o Bruce, a Caitlyn, sei lá, é difícil, né, isso, né? Eu nunca sabe como chamar. Teria feito como esses atletas que a gente mostra sempre, teria feito essa transição antes, teria disputado contra mulheres, na verdade, biológicas. O que vocês acham? Você acha que o documentário dá alguma dica disso? Não sei. Eu acho que sim, eu acho que ele não teria feito, porque pelas declarações dele, né? E porque ele me parece bastante honesto a respeito do que ele pensa a respeito disso, né? Da questão de ter uma disforia de gênero, de que ele queria, óbvio, e provavelmente também ele não seria o campeão olímpico, né? Não seria o campeão olímpico, porque ele fala que o treinamento, a competitividade, o esforço que ele colocou naqueles 4 anos, entre 72 a 76, em treinamento, foi meio que para tirar a cabeça dessa questão da disforia. Então, o filho dele também, né, Jones? O filho dele, que aliás dá um depoimento também muito bonito no filme, o primeiro filho dele, do primeiro casamento. Ele trata muito o pai, e aliás, essa confusão que a gente está fazendo, que uma hora a gente se refere como ele ou ela, é uma coisa que o próprio filho faz isso no comentário, porque o filho trata o meu pai, ela. O filho reconhece a transição de gênero do pai, porém é o pai dele. É biológico.
Então ele não vai deixar de ser pai dele, né? Não vira mãe. E o filho fala muito isso, fala assim, olha, eu não sei se ele teria tido essa capacidade de concentração se não fosse a questão da disforia de gênero que ele vinha sentindo. Ele não trata como disforia, mas ele fala, se o meu pai não estivesse passando pelo que passou, porque foi, de fato, o foco que ele teve enquanto Bruce para conseguir fazer aquele treinamento de 365 dias no ano, 8 horas por dia, sabe, uma competição dessa, isso é uma coisa surreal, o ser humano conseguir dar conta de fazer isso. Não, e ele termina lá os 1.500 metros, os outros estão lá desabando, os caras que chegaram depois dele, com um tempo menor, ou seja, ele está inteirão e ele inteirão lá, de pé, andando, vai lá, abraça a mulher e tal. E uma coisa, mas assim, fazendo um resumo para que ninguém entenda mal, né? Porque às vezes a gente não consegue passar e a culpa é nossa quando a gente não consegue passar. Fazendo um resumo da questão do filme, assim, o Bruce barra Caitlyn, tem um problema, disforia de gênero. E, durante parte da vida dele, ele sofre porque ele não pode revelar ninguém, não revela a mulher, não revela a ninguém. E ele tenta se livrar daquilo, são os piores 6 anos, né? Ele fala, ele começa a fazer uma parte da transição, tirar a barba, enfim. Mas não consegue, adiante, casa com a Cris, que é a mãe lá com quem ele tem, né, as filhas, algumas filhas, né? Algumas filhas, as mais famosas. A Kim já era filha do outro, né? A Kim, a Chloe, eu não conheço a família dele, inteira. Né? Eu nunca vi esse negócio na minha vida, vocês viram? Não minta, Paulo, que você não viu. Vai. Juro que eu nunca vi. Eu não vi, mas eu sei quem são, porque eu acho muito bonito. São famosas. Não, sim, eu só tô falando que eu nunca vi um reality show. Eu conheço a Chloe e a Kim, que são Kardashian. Então, elas são filhas do Kardashian, advogado lá. Isso. Aí a Kylie é Jenner, que ela tem o sobrenome dele, que é filha dele. Isso. Talvez tenham outros aí que são menos famosos, que daí eu já não sei. Exatamente. Mas, enfim, a questão é assim, esse programa, que não é, a gente não está aqui para condenar o Bruce barra Caitlyn. A gente está falando do problema que é do documentário, para começar do documentário, que é um documentário bem feito, interessante. Acho que nós três concordamos que é bem contado. Tem muitas imagens, né, de arquivo, então os caras fizeram uma pesquisa, as imagens nem parecem tão velhas, né? As imagens isso me chamou a atenção, né? Como em 76 tinha câmera ali nos bastidores focada no Bruce, né? Eu achei interessante isso, não é? Porque ele era o principal concorrente, a principal esperança americana contra o soviético, né? Que era o campeão olímpico. Com certeza assim, tinha muita gente. A gente teve, né, uma vencedora, eu esqueci o nome da atleta que venceu, acho que pentatlo, né? Uma que era militar também, uma pernambucana. Mas não tinha essa coisa da câmera brasileira o tempo todo, porque a gente não tem essa tradição. Talvez por isso eu tenha estranhado um pouco. Porque pra gente, essa prova é uma prova menor, né? Pra gente. Porque a gente não tem tradição tanto isso como tem os Estados Unidos, né? E ele vai para as Olimpíadas de 76 já sendo o favorito. Então ele já é. O favorito a desbancar, né? Porque o favorito ainda era o soviético, né? Mas aí por isso que tem já a imprensa, tá muito atrás dele e tal. Acho que isso justifica ali o tanto de imagem que tem. Então a gente não está aqui para falar mal do Bruce barra Caitlyn, porque é uma pessoa. É aquela velha história, né? Odeie o pecado, ame o pecador, né? Tipo, e não estou falando que é pecado, quem sou eu? Até porque ele é uma pessoa, isso que é interessante também, ele é uma pessoa religiosa, né? E uma coisa que ele fala. Ele fala que ele buscou a opinião do pastor. Né? Buscar a orientação do pastor e tal. Eu acho muito emocionante, tocante que ele fala no final, né? Que ele fala assim, pô, quando eu morrer, eu tenho 70 anos, não tenho muito tempo pela frente, muitos mais anos de vida. Quando eu morrer, eu me imagino nas portas do céu, né? Ele fala, eu perguntando para Deus, por que você fez isso, né? Porque você me colocou tanta dúvida na cabeça e enfim, a pessoa, quando eu vejo assim que ela chega ao ponto de questionar assim, quando eu chegar no céu, eu vou fazer uma pergunta para Deus, né? Tipo, é porque realmente teve uma dificuldade muito grande de lidar com aquilo, né? E, putz, eu não consigo nem imaginar. Você dizia, Jones, eu acho que eu posso completar, porque assim, quando o Bruce Jenner
tenta fazer a sua primeira transição, ele desiste do processo, ele falou isso, né? Ele não consegue dar sequência naquilo, se casa com a Kris Kardashian. Quando ele vai fazer o programa, que faz sucesso, muito sucesso nos Estados Unidos, ele vira uma outra coisa e, com isso, a vida dele fica na berlinda. O filme, eu acho que essa é a principal falha desse documentário, o filme não mostra como ele conseguiu lidar com a decisão dele de fazer a transição de gênero, com a família que ele tinha, considerando que ele era uma pessoa que vivia na mídia, vivia sendo perseguido por paparazzi. No papel dessa pressão também, né? O papel dessa pressão o filme não mostra. Assim, mas eu acho que o filme... Vocês não falaram que é uma série esportiva? Sim. Acho que a ideia de focar no começo nessa questão é porque é o impulso necessário para ele se tornar campeão olímpico. Depois eles contam, porque não tem como fazer um documentário sobre a Caitlyn Jenner sem falar sobre isso. Mas não tem relevância esportiva essa parte. Não, só estou justificando. Mas como espectador fica uma lacuna. Isso. E assim, a julgar pelos outros capítulos que eu assisti, não justificaria. As histórias de esporte são histórias que eles estão contando, mas existe a outra dimensão, que também é abordada em outros capítulos. Nesse caso, eu acho que o filme ele fala muito bem dessa primeira etapa a respeito dele, enquanto Bruce disputando, ganhando as Olimpíadas, mas quando ele muda e é o Kardashian, está envolvido lá com as Kardashians e tal, programa de celebridade, fofoca, aquela coisa toda, veja, ele fazia parte daquilo, aquilo é um circo, de certa maneira. E aí ele decide fazer aí, finalmente a transição dele. Quando ele vai fazer isso, tem lá TMZ atrás dele, querendo mostrar tudo que ele está fazendo, cada médico que ele está visitando, as mudanças corporais. Era aquele jornalismo do TMZ é nojento. Né? Uma coisa abutre mesmo, né? E ele faz parte daquilo, tá lá fazendo o reality show, só que a família dele não estava acompanhando. Isso o filme fala muito en passant. A família dele estava ali assistindo o que estava acontecendo, e só depois é que ele consegue ter um momento em que ele vai contar para a família tudo que está acontecendo, abrir o jogo e tal. Ele faz isso pelo menos com o filho mais velho dele. Não fica claro se ele faz com todo o núcleo familiar. Isso, para mim, ficou um pouco mal contado. Mas ele fala aquela hora, né, que ele não foi o pai que ele é, né? Isso. Naquele momento ele não foi o pai ele que admite isso. Ele fala que ele é um bom pai, mas que naquele momento ele não foi o bom pai que ele realmente é, porque ele não falou com as filhas, né? Com as filhas adotivas e com a filha biológica dele. A filha biológica, a esposa dele, na ocasião, era a família, né? É curioso, né? Imagina o circo que era aquela família que assim, tinha câmera 24 horas por livre e espontânea vontade, decide fazer isso, sabe? É procurado lá por produção de TV, sei lá o quê. Não, a gente vai fazer um reality show sobre a nossa vida, abrir as portas de casa. Veja, não é que assim, esses reality shows, eles são roteirizados, eles são encenados, não é aquilo lá, a realidade inteira e tal. A questão é o grau de exposição. E aí eu fico me perguntando se ele, no limite de fazer a transição de gênero dele, não considerou que talvez não fosse uma boa ideia ele não estar tanto na Berlinda? Será que não era o caso? Mas aí o cara... Puta, eu vou me afastar um pouco. O cara fica viciado em exposição. Isso, e ele virou essa figura, né, Paulo? Isso é a impressão que eu fiquei, foi essa, porque ele tem depois do desempenho fantástico, extraordinário dele nas Olimpíadas, ele vira um personagem, ele é famoso por quê? Porque ele é famoso, então ele mesmo fala isso, né? Eu ia dirigir carro, ia andar de cavalo, ia pular de paraquedas, ele vira um cara meio que uma figurinha, né, desse universo. O que eu achei mais importante do documentário é que ele não glamoriza a disforia de gênero, aí ele também nem entra nessas questões que a gente sempre aborda na Gazeta, né, dos atletas que fazem a transição e disputam com as mulheres. Mas ele já se pronunciou, né? Não no documentário, mas ele já se pronunciou sobre isso. Ele falou já que ele não acha justo isso. Por isso que ele não é bem visto na comunidade LGBT. Ele é uma figura controversa, né? O cara é republicano, né? Começa por aí. Esse documentário me fez lembrar muito da Deirdre McCaskey, que era Donald McCaskey, que era um economista da escola de Chicago, foi professor do Paulo Guedes. E tem uma história também que ela já escreveu naquela revista, acho que australiana, né? A Quillette,
um texto maravilhoso, inclusive, em que ela conta todo o problema e ela tira todo o glamour dessa transição, que é sempre extremamente traumática, não só para a pessoa, mas também para todo mundo ao redor. Fale. A Deirdre McCloskey visitou a redação da Gazeta do Povo, inclusive, deu uma entrevista na ocasião falando sobre essas questões. Procura lá, procurem, vocês que estão assistindo, ouvindo no Google. Não, e acho legal a gente falar nisso. Povo, o Jones está fazendo essa contextualização, e o Paulo citou o caso da Deirdre agora. É bom a gente falar isso, né? Porque a gente vai... A Gazeta fala bastante a respeito dessa questão, e a gente pode discutir, acho válido discutir a questão de trans no esporte, porque a gente teve o caso recente da Lia Thomas, nadadora também nascida homem biológico, que transicionou para o gênero feminino, disputou agora uma competição importante universitária nos Estados Unidos, quebrou vários recordes, e só que aí é aquele outro caminho, né? Uma pessoa que nasceu homem biológico está disputando prova com mulheres, porque resolveu fazer uma transição de gênero, a qual ninguém aqui questiona a liberdade da pessoa de fazer isso, né? Questão que ela vai resolver do seu foro íntimo. Tá? Questão de trans no esporte é diferente. Sim. E aí a gente está vendo essa disparidade que existe quando um atleta que é nascido biologicamente num gênero resolve disputar competição com outro gênero. Aí você cria disparidades físicas. E eu acredito que a Caitlyn Jenner seria capaz de admitir isso, como o Jones já falou publicamente sobre isso, porque sabe, inclusive, que quando estava treinando para disputar no limite do seu grau de atletismo, estava disputando com o corpo masculino e sabia que estava disputando contra os homens também. E entendia que aquilo tinha que ser uma competição de igual para igual. O grande atleta, ele tem muito claro isso, que ele quer competir em nível máximo e ele quer o desafio da competição máxima. Não faz sentido para um grande atleta ele imaginar que vai ter desigualdade. Se ele tem uma vantagem tão evidente como uma vantagem física, ele está num grau de desigualdade contra seus competidores. Qual é a competição que ele tem? Contra quem ele está competindo? É como se você... Daí é só a vitória pela vitória que vai contra daí todo o espírito olímpico, todo o espírito, até o espírito americano que motivou ele a ganhar do soviético e tal. A Gazeta publicou há pouco tempo atrás, um artigo de opinião falando que Lia Thomas é uma trapaceira, porque entende isso, que não é a questão de ter feito transição de gênero, isso é absolutamente uma decisão de foro íntimo. Agora, fazer a competição com pessoas do outro gênero, sendo que você tem uma vantagem física sobre aquilo, né? E aí começa esse debate pseudocientífico, dizendo assim, não, mas veja bem, mas a diferença, só da área progressista vai dizer, não existe diferença, como não? Se você tem as categorias, é a mesma coisa que você fazer a comparação, pensa numa competição como boxe, por exemplo, você tem lá peso pesado, peso pena, peso médio, você vai botar para lutar um cara que é peso pena com um cara que é peso pesado? É justo isso? Né? Evidente que não, você tem uma diferença física, as pessoas são diferentes. Né? Então, e a Caitlyn Jenner admite isso, que quando ela fez a disputa, estava no nível máximo com o seu corpo de homem. Né? Sim. Então, parece claro que ela, se ela tivesse... Você perguntou antes, né, Paula, faria a transição hoje? Bom, hoje parece que você tem um estímulo, de certa forma, né, para conseguir fazer a transição e ainda assim disputar a competição. Né? Talvez a história fosse diferente. Mas, como disse o Jones, pelo jeito que ela pensa hoje, acho que não. Talvez. Tem uma questão também de valores mesmo, né, de autossacrifício, algumas coisas que eu acho que foram sendo desgastadas ao longo do tempo e que nem passa pela cabeça, de repente, da nadadora aí que você citou. Algumas coisas. Aliás, a nadadora lá parece que ela perdeu para outro. Parece que semana passada ela perdeu para outro trans. Foi lá e perdeu para outro homem, na verdade. É uma questão que precisa ser regulada pelos organismos internacionais esportivos, né? Seja o Comitê Olímpico, seja as associações. Eu sinceramente, Sabag, acho que as mulheres têm que se levantar, as mulheres atletas se levantarem e irem contra isso. Não é a gente. Assim, a gente publica os artigos e, obviamente, se me perguntarem, eu vou falar que é injusto, mas eu não sou atleta, não sou mulher e, sinceramente, eu não dou a mínima. Mas, assim, eu acho que quem tem que se posicionar são
são as atletas, que é difícil e requer uma certa coragem. Por exemplo, o nosso querido lá, o Maurício Souza, o jogador de vôlei, cara, ele é chamado de homofóbico. E, por exemplo, o UOL publica matéria após post homofóbico. E até agora eu estou procurando homofobia no post dele, porque ele simplesmente ele mostrou lá o quadrinho do Super-Homem, né? Do filme do Super-Homem Super-Homem bissexual. É um não, bissexual lá. E daí ele... Que, na verdade, assim, sabe aquelas coisas assim, que eu acho que algumas pessoas vão concordar comigo, algumas não vão. Que é o negócio assim, tipo, eu vou falar que eu não dou a mínima para o Super-Homem bissexual, porque eu não compro o quadrinho do Super-Homem. E pouquíssimas pessoas compram o quadrinho do Super-Homem. O dia que eles quiserem fazer um filme do Super-Homem bissexual, cara, eu também não vou dar a mínima, porque eu vou pensar assim, cara, eu vou lá e vou assistir um filme antigo do Super-Homem, que é muito bom, porque é o tipo de coisa que eu não vou dar a mínima. Querem estragar, querem lacrar, querem fazer não sei o quê, não vai dar certo. Até depois nas indicações eu vou falar um pouco sobre isso, porque a minha indicação tem um pouquinho a ver sobre isso, bem, mas eu vou deixar para depois, senão eu vou botar a carroça na frente do boi. Então, depois eu volto nesse assunto. Mas, enfim, voltando só rapidinho ao assunto das mulheres sendo deixadas para trás pelos homens, né? Porque, enfim, você bota um Bruce Jenner lá, é capaz que com 70 anos ele ganhar no decathlon das mulheres. E pela complexão física dele, por tudo, né? E hoje em dia, segundo os ativistas identitários, não precisa fazer cirurgia, né? É simplesmente a pessoa se identifica como mulher, é mulher. Então, tem cara que vai preso, fica na mesma cadeia das mulheres, estupra a mulher. Lá na Inglaterra aconteceu isso. Tem o cara que entra no banheiro na escola, o pai foi denunciar e chamar a polícia para o pai nos Estados Unidos, né? Então, isso sim eu me importo. Isso é uma loucura, né? Por exemplo, eu jamais vou deixar na escola que minhas sobrinhas estudam ter esse tipo de coisa. Né? E a gente tem que se colocar e chamar as coisas pelo nome, né? Tá passando por disforia de gênero? Não é deslumbrante, não é corajoso, é difícil. A pessoa tem que se assumir, claro, exige uma grande dose de coragem, que nem o caso do Bruce, mas o corajoso, ele é, como diz o Dave Chappelle lá no documentário dele, no stand-up dele, o Bruce Jenner é um cara rico, branco, né? Não é classe média, ele é rico. Ele é muito rico. Então corajoso para mim é a mãe que leva o filho, que tem o filho na escola longe de casa, que não sabe se vai ter dinheiro para colocar comida na mesa amanhã. Isso é coragem. Isso daí que o cara passou é muito difícil, é uma coisa complicadíssima. Porque ele é uma questão de identidade, fora o íntimo, quem ele é, né? Imagina você não saber de verdade quem você é, complicado. Mas ele é preocupante a Netflix, lá na sinopsezinha, aquelas duas linhas ali, fala justamente disso, que é inspirador, não sei o quê. Gente, inspirador, não é inspirador. Não é assim, é inspirador, tipo assim, eu fico feliz que o cara tenha ganhado lá a medalha de ouro, que hoje esteja vivo e tudo mais. Mas, gente, não glamorize o negócio, é um não problema glamorize, grave. até porque tem boa gente que parte... se mata, exatamente. as pessoas se matam. Não elas não se matam porque elas não podem fazer a transição. Elas se matam porque é uma tempestade. Porque a doença é uma doença, porque não é um negócio assim, nossa, vou colocar. O meu filho gosta de, sei lá, de passar batom. Meu filho de 4 anos. Ele não é trans. Ele não é trans, é uma criança, né? O Paulo, por exemplo, passava batom, vestia, né? Vestido de lantejola, né? Botava peruca, né, Paulo? Tô brincando. Não, eu tinha cabelo. Eu fazia no teatro. Fazia no teatro, olha. Se fazia, não é trans, né? Até onde eu sei, né? Não. Então, pois é. Não, mas, gente, tirando a piadinha bem boba de lado, é uma questão que as pessoas levam. Que nem a minha piada não cabe nesse assunto, só aqui porque a gente está entre amigos, não cabe a piada. Também não cabe levar o negócio como se fosse uma coisa simples. Que, não, a criança, vamos dar hormônios para as crianças.
Não chegou, ainda bem, essa moda no Brasil, mas adolescentes de 16, 17 anos já estão sendo tratados em alguns lugares no Brasil. E isso deve ser evitado. Porque, primeiro que o cérebro está em formação, assim, a pessoa pode mudar, a pessoa... Você que tem aí mais de 30, mais de 40, você sabe que você não é a mesma pessoa que você era quando tinha 15, quando tinha 10 anos de idade. Opiniões mudam, valores até mudam, coisas que são muito importantes na sua vida mudam. Então, o cérebro humano, até os 25 anos de idade, ele tem formação. 25 anos. Então, não dá para você chegar a colocar uma coisa que vai interferir na formação da pessoa intelectual, na formação cerebral, na formação muscular, né, que são os hormônios, sem contar essas cirurgias que são mutiladoras, né? Então, é um assunto sério que não pode ser levado com leviandade pelas pessoas, como está sendo levado pelos ativistas identitários. E esse documentário mostra, né, a Caitlyn lá fazendo... É muito bonito para ela aparecer na capa da Vanity Fair, etc. e tal, e lá ganhar um prêmio de atleta do ano, não sei o quê. Mas, gente, não é assim que funciona as coisas. A realidade é muito mais feia e complexa do que aparenta. E esse documentário, o ponto bom é mostrar esse conflito interno que Bruce Caitlyn sofreu. Que ele, rico, bem-sucedido, com apoio, ele tinha apoio, né? Tinha mulher, tinha, enfim. Ele não procurou a mãe, o pai, enfim. Ele não procurou o psiquiatra e tal, mas depois ele procurou, né? Mas ele tinha meios, recursos, tudo. A maioria das pessoas não tem isso. Eu acho que o documentário deixa claro que é uma pessoa, homem, hoje mulher, com problemas de enfrentar a fama também, né? Esse tipo de coisa. Aí por isso que a gente vê um homem de 72, aí tá se expondo, assim, isso é bastante controverso. Mas, assim, eu queria falar para os nossos ouvintes e espectadores que existe esse tema do trans gera muita rejeição. As pessoas. E esse documentário ele gera uma certa empatia. Você não fica, você não fica com raiva do cara em nenhum momento. E nem tem motivo para ficar com raiva, né? Não, exatamente. Você entende o suplício pelo qual ele passou. Eu acho que por isso só eu já recomendaria o documentário para você entender, tentar se colocar no lugar da outra pessoa, entender tudo que passou. Não é porque ele também é rico e ganhou medalha de ouro, não sei o quê, que o cara não tem problema, né? Então, assim, para entender, eu acho que é um documentário que me passa. Por isso que eu fiz essa ligação com a Deirdre McCloskey, que me passou o sofrimento. Que nomezinho da Deirdre McCloskey, difícil de falar. É um nomezinho difícil. Que me passou esse sofrimento e me despertou. Eu odeio essa palavra, mas enfim, a empatia, a tal da empatia em relação. A gente precisa, né, Paulo, tirar a espuma dessa discussão, porque quando você traz a questão, é uma questão que ela tá tão na ponta da lança de quem está no ativismo, né, que leva essas questões de forma radical, que aí o simples fato de se falar assim, o assunto trans e tal, isso vai gerar uma parte do público uma antipatia pelo assunto, porque às vezes a pessoa não conhece a realidade de quem passou por isso e tal, e está, a bem dizer, sujeito ao que está recebendo junto com um outro pacote completo aí de coisas que você hoje está bombardeado de que tem que aceitar, né? Porque é o certo, porque senão você é tudo errado e tal, e aí você fica pô, agora é isso então. Agora, né, a gente tem que lidar com essas coisas. O que não pode é ser imposto, e essas tentativas de cancelamento malucas, né? Por exemplo, aqui no podcast eu falo Bruce / Caitlyn. Isso, para um ativista, é um pecado mortal. Pecado mortal. Porque esses ativistas têm as regras deles, né? E sempre estão dispostos a cancelar as pessoas. Isso. Eu, o Sabag e o Paulo somos incanceláveis, né? Porque passamos da idade já, né? Então... Já passamos da idade e ninguém dá mínima para isso. Se quiserem cancelar, cancelem. Mas a questão é, a Caitlyn / Bruce / Caitlyn / sei lá o que, merece toda a empatia, é um ser humano, primeiro. Sim. O documentário humaniza, né? As pessoas não são unidimensionais, as
pessoas têm conflitos. Você vê, é uma pessoa trans que foi casada 2 vezes, que não fala é de religioso, sexualidade, né? Não é fala... religioso, é republicano, falou com o pastor. Então, as pessoas são complexas, gente. Né? Então, não é uma questão de, nossa, essa Caitlyn é uma picareta, essa Caitlyn quer... Até onde eu vi, não quer impor nada a ninguém. E o que a gente é contra é ativismo que quer impor as coisas, interditar o debate, proibir as pessoas de falarem qualquer tipo de coisa que não esteja dentro da cartilha do ativismo. E glamorizar a doença. E glamorizar uma doença. Porque a transexualidade é disforia de gênero. Né? Não é porque ela nasce, é uma construção social. Não, besteira, isso bobagem. A gente refuta aqui, já discutimos aqui no Quarentena várias vezes. Isso. Sim, inclusive no podcast Ideias, com a presença sobre esporte, recomendo o podcast Ideias, que a gente fez 2 com a Ana Paula Henkel, a Ana Paula do vôlei, podcast Ideias, procure, tem lá sobre essa questão dos transgêneros nos esportes femininos, que ela é a principal voz hoje do Brasil contra isso, e ela já contou lá no podcast, tem muitas atletas que também são contra, mas então tem coragem, porque o Maurício Souza foi lá e nem foi homofóbico, foi cancelado, perdeu patrocínio, ele teve a sorte, né, de ter uma reação forte, contrária, e provavelmente ele vai se recuperar muito cedo disso daí que aconteceu. Mas tem pessoas que não têm a estrutura para aguentar o cancelamento, tem pessoas que nem cara, eu penso assim, a pessoa, ela realmente está sendo cruel, está sendo maldosa com aquilo. Não tá, a pessoa falou uma coisa e é cancelada, né? Falou uma coisa que não agrada a militância e é cancelada. Isso é cruel demais, né? O pressuposto da maldade é um negócio absurdo que existe hoje. A interdição do debate, né, que você falou, João, você fala, por exemplo, aqui, a gente, desde o início do podcast, aqui falando assim, olha, a gente vai confundir nome masculino com feminino, porque é normal, é um personagem que teve uma vida inteira chamado de um nome e que depois, na metade final da sua vida, resolveu mudar. Então, é evidente... Está desrespeitando a Kate. Não é um desrespeito, só que as regras dizem que se você citar o nome pregresso da pessoa que transicionou, né, gatilho e tal, não sei o que. Veja, disso que a gente está falando. A Caitlyn cita, né? Ela própria faz isso, né? Ela trata de si mesma como um personagem que viveu, né? E tinha outro nome, outro gênero. Agora, eu estava dizendo, eu concordo com você, Paulo. Eu acho que o filme tira essa coisa, você ficar sem jeito de lidar com o assunto. Então, você vai ver que é uma história de uma pessoa que passou por coisas incríveis na sua vida, coisas boas e coisas ruins e tal, e que tomou uma decisão bastante... Não dá para falar que a vida da Caitlyn foi desinteressante, né? Não, absolutamente. Inclusive, justifica, né, você ter aí um documentário falando disso. Agora, você vê muita dimensão humana sem... Atenção, isso é importante. Sem fazer um falseamento. Não vai tocar musiquinha triste, não vai lá mostrar depoimento de gente dizendo que ela... sabe, a gente fez aqui... Não é o arquivo confidencial do Faustão. Não é o arquivo confidencial. A gente fez aqui o do Dr. Fauci um tempo atrás, né? E lá você tem exatamente o contrário disso, que é um bando de gente lá vindo bater palma. Não, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Tá? Você não tem isso nesse filme. Isso é a história dela hoje, contando a sua história. É uma história rica. E curioso que no final ela faz uma reflexão muito interessante, que ela fala assim, o Bruce tem todas essas conquistas. Para Caitlyn ainda falta conquistar alguma coisa. Está por vir ainda, né? É bem interessante. Então, vamos aproveitar então, dar as nossas notas, pessoal? Vamos lá. E aí a gente faz Quer começar, Paulo? Não, mas você não vai falar notas? Então vamos lá. Notas. Eu vou começar a dar um sólido 7. Muito bem. Tem que justificar? Bom, né? Não, cara, eu gostei do documentário. É uma história que, assim, eu não conhecia muito. Conhecia um pouco só. Achei que é um filme, é aquilo que eu falei no começo. Achei que é mais um documentário sobre esportes. E essa parte eu achei bem interessante. Achei honesto. Assim, o personagem ajuda, porque
ela é honesta, muito honesta, assim, muito... Então, é isso. Acho que um sólido 7 é um filme que eu não assistiria se não fosse aqui para fazer o Quarentena, eu acho, mas não me arrependi de ter assistido. Então é isso. Fica um sólido 7. Eu dou 7,5. Dou um 7,5 e faço um pedido aí aos produtores da Untold para fazer um Untold do Ziquita, quando ele fez 4 gols em 15 minutos no Atlético e Colorado, Atlético Paranaense e Colorado. O Atlético estava perdendo de 4-0. Quem? O Iguita? Ziquita, o surdo. Achei que era o Iguita, o goleiro. Podia ter o Antônio do Iguita também. 1978 ou 79, se eu não me engano, Atlético e Colorado, Colorado, que é um dos times que deu origem ao Paraná Clube, se juntou com o Pinheiros e deu origem ao Paraná Clube. E qual o nome dela hoje? Fala assim do Ziquita, senhor. E daí o Ziquita estava 4-0 para o Colorado, faltava 15 minutos para terminar o jogo. O Ziquita entrou, estava na reserva, entrou, fez 4 gols e ainda no último minuto de jogo deu uma cabeçada na trave, não a cabeça dele na trave, cabeceou a bola na trave e quase virou o jogo. Seriam 5 gols. É uma história incrível. Você vai na loja do Atlético, tem camisa do Ziquita, eu tenho inclusive uma camisa do Ziquita. Devia ter lembrado. Vamos combinar que se ele tivesse dado uma cabeçada na trave, ia ser mais interessante ainda a história aí. Não, nada a ver. E você é coxa, não tenta diminuir a história do Atlético, Paulo. Vocês dois são coxa 10. Façam Untold Ziquita. Untold Ziquita. Minha recomendação para o Demira Untold Kazu. A ideia, eu estava conversando com um amigo um tempo atrás, tentando pescar quais seriam bons episódios do Untold brasileiro, né, de esporte brasileiro. E eu gosto, Jones, eu acho que essa do Ziquita é uma boa. Tem muita coisa no esporte brasileiro, que legal. Tem sim. Eu gosto desse filme, eu acho que ele não é o melhor da série, o filme da Caitlyn Jenner, Untold Caitlyn Jenner. Melhor é da briga? Não é o melhor, eu não vi a série inteira ainda. Para mim, o melhor, eu ia falar nas minhas recomendações, mas eu vou dar outra recomendação. Minha opinião, o melhor, eu citei aqui, é o episódio do Mar de Fish, que chama, a tradução ficou Federer versus Fish, que é uma tradução ruim, porque o Federer mal aparece no episódio, mas ele tem lá um jogo, que é o jogo que o Mar de Fish não consegue jogar contra o Federer, porque o episódio fala sobre a questão da saúde mental nos esportes. É fantástico. Então, por essa referência desse episódio do Federer versus Fish, que em inglês é Breaking Point, mas está lá na Netflix, procurem e vejam. Eu vou dar um 7 também, vou acompanhar o Paulo no da Caitlyn Jenner. Eu confesso que eu tinha uma antipatia pela Caitlyn Jenner, não pela sua transição, mas simplesmente porque apareceu no meu mundo, eu não acompanhava. Na capa da Fé. Não conheço história de Olimpíada antes de eu acompanhar, de eu ter idade para acompanhar. Então, assim, histórias de grandes atletas, de modalidades que são pouco praticadas no Brasil, para mim eram um pouco conhecidas, né? Então, eu não conhecia a história do Bruce Jenner, por exemplo. E o filme é bom por causa disso. Ele, entre outras coisas, claro, mas é porque ele gasta bastante tempo contando essa história. Então, se não tivesse a transição, ainda seria um filme legal, porque a história esportiva dele é muito legal. A história esportiva é muito legal, né? Mas, assim, acho que o filme tem essa... Eu tinha essa certa antipatia, porque eu me incomodava muito com essa exposição de celebridade e ficava sempre pensando nisso. Falei, pô, o cara no meio do reality show com a família dele, assim, sabe, vai exibir ali para o mundo inteiro aquilo. Uma Você ficava assim, quem que é esse cara que fica aparecendo aí no meu reality show predileto? É uma história, é uma vida assim que é uma vida, sabe, questionável essa dessa celebridade e tal, que exploram a imagem até secar, né? Pô, a Kylie não é bilionária por causa desse... Porque ela não ganhou... a família ficou, né? Não, porque eu sei que ela foi a mulher mais jovem a ser bilionária nos Estados Unidos. Eu acho. Uma origem bilionária. Eu acho que eles ganharam. Eles eram ricos, bem ricos, Paulo, mas por causa ela fez uns contratos, criou uma marca de cosméticos lá. A Kylie foi a mulher mais jovem, se eu não me engano, a se tornar bilionária, com B de bobão. Mas isso, o Sabag, isso é a coisa mais sutil que tem nesse documentário, e que é tão sutil assim que a gente só pincelou aqui,
mas que é a pressão, tanto no esporte quanto depois, a pressão que isso exerce nas pessoas. Mas é muito sutil. Isso, e agora eu acho que o filme traz o legal do filme, além da parte só da história esportiva, que vale sozinha, é um pouco isso, como essa figura, Bruce barra Caitlyn, virou refém do que ela própria construiu. Exatamente. E depois que você ganhou a Olimpíada, você vai. O que vira o campeão olímpico? O que minha vida vai ser? O que vira o campeão olímpico? Ele não ganha dinheiro com a medalha de ouro. Ele vira uma outra coisa, ele vira uma outra construção que o Bruce e depois a Caitlyn vão viver e explorar isso, no melhor e no pior sentido possível. Sim. Então ele se torna um pouco vítima daquela imagem que ele e ela própria construiu. E acho que o filme poderia se deter um pouquinho mais sobre isso, só que talvez aí... Vai lá e faz o teu, então, faz melhor. Vou fazer o Antônio Brasileiro dos Ziquitas, você vai gostar. Então, enfim, não vou me alongar mais. Nota 7. Aliás, o Ziquita, uma vez, quando o Atlético estava fazendo 80 anos, em 2004, eu tomei uma cerveja com o Ziquita, ali no bar, no Bex, perto da Baixada, que é um bar que tem ali. No bar que agora, enfim, daí... O bar que transicionou também. O bar transicionou. Eu tomei uma cerveja, só tinha velho lá, agora só tem jovem hoje em dia, o pessoal de Espaladex e tal. Se você é jovem, pode ir lá. Eu não recomendo muito, mas enfim. Daí eu tomei uma cerveja com o Ziquita, ele estava contando, só para, já que a gente está falando de transição, ó, que ele foi jogar bola no Chile, né? Ele foi jogar no Colo-Colo. E a primeira vez que ele fez gol lá, né? Os primeiros jogos ele já fez gol, o cara foi lá e meteu um beijo na boca dele. Que é meio, né? Maradona fazia isso com o Canidia, tá meio costume. Não sei se é muito costume, eu não vou dizer que nem que não é, porque existe. De vez em quando. Diz que ele contando pra gente, daí não sei se é piada dele ou era verdade, que daí ele ficou 6 meses sem fazer gol. Para não correr o risco de ganhar outro beijo. Se fosse hoje o Ziquita já seria cancelado. Ia ser cancelado, não, Ziquita. Ou não, ou seria exaltado, sei lá. Não teve preconceito. Deu beijo. Daí ele conta pra gente que daí os caras ameaçaram, pô, Ziquita, né? Tá tempo aí sem fazer gol e tal. Daí ele, putz, vou ter que fazer gol. Ele disse que ele fazia gol, beijava, não tinha problema. Tudo bem. Andou de Ziquita. Vamos para recomendações, Paulo? Indicações. Obrigado. Indicações. Aqui você já sabe, você que é nosso espectador, nosso ouvinte de longa data, nós fazemos indicações, coisas que você pode assistir, ler, escutar, ver, olhar, que estejam disponíveis por aí, né? Deixa eu começar? Manda bala. Então tá, vou fazer 2 indicações entusiasmadas de coisas maravilhosas. A primeira, ninguém vai dar bola, porque ninguém mais lê hoje em dia, mas eu tô com raiva. Eu demorei 44 anos da minha vida para ler Lições de Abismo, do Gustavo Corsão, que é a melhor coisa que eu li da literatura brasileira em muito tempo. Para mim já é, assim, Grande Sertão Veredas, Lições de Abismo. Isso depois... não é verdade que ninguém lê. A Gazeta do Povo tem mais de 75 mil assinantes, boa parte deles lê, você quase 77 mil, Salak. Obrigado. É verdade. Número atualizado. Então, aos 77 mil assinantes da Gazeta do Povo, que gostam de ler. Todos Lições de Abismo, esgotem as edições, porque é realmente um monumento esse livro. O Gustavo Corsão é o que o Reinaldo Azevedo gostaria de ser e nunca será. É uma boa provocação. Eu nunca parei para pensar nisso. Não, mas o Reinaldo Azevedo sempre quis ser o Gustavo Corsão, mas não tem... É um negócio absurdo o livro. Então, eu não diria nem que não tem inteligência, porque o Reinaldo Azevedo é muito inteligente. Talvez não tenha, digamos... Você complicado falar o caráter para ser a espinha para ser um Gustavo. No sentido mais amplo, vai, Jones. No sentido mais amplo, não. No sentido mais amplo da palavra. Essa foi uma recomendação empolgada. A segunda recomendação empolgada já foi feita aqui, mas eu tenho que reforçar agora com a minha empolgação, que é a série Succession, que é um negócio absurdo de bom. Eles pegaram todos os vilões shakespearianos, jogaram
com a produção executiva do Adam McKay. Eu vou até bater aqui, porque falar em Adam McKay dá problema. Do Will mas Ferrell. do Will Ferrell. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, que série maravilhosa. Eu acho que não tem nada que chegue aos pés disso na televisão. É televisão do mais alto nível. Cara, é um negócio fenomenal. É assim, sabe o que eu tava pensando de Succession? Eu sei que você acompanha, Ricardo. Depois da minha recomendação, o Jones vai assistir com certeza. Mas não não é o Poderoso Chefão on steroids, assim, é um negócio... É o Poderoso Chefão sem... Assim, não existe dilema entre bem e mal, porque não existe bem. Não existe bem. Só existe mal. Mas é isso, é um negócio absurdamente bom. Assistam. É bem acelerado, bem acelerado. Eu recomendei os Simpsons outro dia, tá aqui o Bart, ó, para vocês. Qual que é a tua recomendação, Jones? Assisti bastante coisa ultimamente. Eu assinei o Star lá. Eu falei, né, que eu assinei o Star, por isso que eu assisti os Simpsons. Vou recomendar, porque a gente está falando, né, de pessoas fortes, inspiradoras. Eu resolvi reassistir o Alien, que tá toda a série Aliens, o Aliens 3, o Alien 4, tá tudo no Star. Até o Alien versus Predador. Também está lá. Alien vs Predador está lá, que também é muito legal. E também o Predador também está lá. Porque é tudo da Fox, né? E, cara, o Alien é bom para as pessoas, principalmente as pessoas jovens assistirem, porque é um filme de 78 ou 79. Hoje a gente está falando de coisas que aconteceram em 78, 79, por aí. Na década de 70, enfim. E, cara, para os jovens assistirem, descobrirem que o mundo não começou quando eles nasceram. Sim. A oficial Ripley, um filme da década de 70, ela é a pessoa mais forte, ela é a mulher empoderada, é a mulher que vai lá, e não tem discursinho, não tem, nossa, os homens são maus. Cara, ela é a melhor e pronto no filme. Ela é a grande protagonista. Ela é a Sigourney Weaver, que é a atriz. Opa, incrível. Musa dos anos 80. Cara, e o filme é muito legal, né? O filme é excelente. O primeiro é excelente. Você reviu todos já? Mas o 2 que é o mais famoso, né? Não, o 2 não. O primeiro. O do James Sabe Cameron. Aquela série que a gente é o que mais destoa, aqui, né? Aquela série dos filmes lá, aquela série documental que é engraçadinha. Como é que é o nome da série? Esqueci o nome. Filmes que marcaram época, não é isso? Isso, essa que você gosta. Então tem do Alien, mas é do 2. Por isso que eu achei que ele fosse mais São filmes bem diferentes. O Aliens. O 2 se chama Aliens. Eles falam isso. Daí, como eu não lembrava, daí até muito diferente. Mas o 2, eu vou reassistir, porque eu assisti na época que estava passava na televisão e tal. Eu vou reassistir o 2 do James Cameron, mas entrou para a história do cinema e se tornou icônico, tanto que muita gente copiou aquilo, que ela no robô, aquele robô lá, brigando com o Alien. Os 4 primeiros filmes, eu assisti não faz muitos anos, os 4 seguidos. E eles são filmes muito diferentes entre si. Uma série que cada diretor dá uma versão, as histórias são diferentes. O que você tem, a linha que você tem em comum é a Ripley, que é uma personagem que muda muito ao longo da série, e o próprio Alien, claro, né? Agora... E o que é bizarro é que, assim, primeiro o Ridley Scott, que é um cara que, né, ele assim, não dá para dizer que ele tem uma marca de direção, né, o Ridley Scott, porque o cara dirigiu todo tipo de gênero. Ele fez ficção científica e fez 2 filmes icônicos, né, Blade Runner e o Alien. Fez filmes de capa e espada lá, né? Acabou de lançar o The Duel, né, o duelo lá com o Matt Damon e o Gladiador dele, né? Gladiador. Dele, que é um filmaço, Gladiador. Agora esse Kazaguchi é dele. Ele já fez uns filmes menores também. Tem um com o Sam Rockwell e o Nicolas Cage, que é bem legalzinho, que eu não me lembro o nome agora. Enfim, o cara, ele trafega bem por qualquer gênero. Já o 2, né, o do James Cameron, é um filme super de ação. O 3 é do David Fincher,
sombrio. E o Alien 4 é do Jean-Pierre Jeunet, que é o cara do Amélie Poulain lá. Ah, é dele? É dele. São filmes muito diferentes, muito diferentes. Eu acho que o primeiro é o melhor de todos, mas os outros são... O Alien vai no bistrô em Paris. Isso. Não, é bom o filme dele. É bom o 4. É bom sim. É bem legal. A série é bem boa. É bem legal mesmo. Eu gosto. E, cara, eu gosto do Prometheus, do Ridley Scott. Eu sei que a maioria... É que tem coisas idiotas no roteiro que eu admito que são idiotas, mas o filme tem um ambiente legal. A ambientação, ir para um outro espaço, a história me cativa. As atuações também, eu gosto. É que tem coisas idiotas, né? Aquele biólogo que vai lá... Eu não vi o filme, eu não sei. Ah, é? Não viu o Prometheus? Tá lá no Star também, Prometheus e o Covenant. Você pode partilhar. Tá tentando fazer a gente, convencer a gente a assinar mais um. Ele que partilha assim. Eu passo se vocês quiserem depois. Passa. Então eu vou fazer a minha indicação. Eu, honestamente, eu não sei se eu não fiz a mesma indicação a última vez. Não é o Succession, mas é que assim, eu andei assim, um deles que eu assisti recentemente foi... Ô, Sabag, então indica um filme que eu ia indicar no lugar do Alien antes, que o Risco Máximo, do Jean-Claude Van Damme, de 96. Essa novela da Globo se inspirou no Risco Máximo. Que é o Van Damme faz o papel de gêmeos. Eu ia fazer a indicação dos 2 últimos filmes que eu assisti ainda em 2021. Esse foi o Time Cop, que é ótimo. Já indiquei aqui. Já foi indicado. Naquele programa sobre o Primer. Isso. Nunca vi. Isso, sobre viagem no tempo. É excelente. Anos 90, viagem no tempo. É um filmaço, Time Cop. Jean-Claude Van Damme lutando, dando tiro. O vilão é massa. O vilão é muito bom. Mas o outro filme que eu assisti, esse daí, sério, que ganhou agora o Globo de Ouro, O Ataque dos Cães, tá na Netflix. Você indicou já. Você gostou disso? Você indicou, sabe? Eu já indiquei? Já indicou. Tá velho. Mas, desculpe. Então, a minha indicação oficial fica Time Cop. Mas eu quero falar uma coisa. Eu não estava no programa. Quero falar uma coisa, então, sobre O Ataque dos Cães, porque, assim, o filme é um filmaço. Filme de primeiríssima linha. E eu fui olhar aqui, dei uma googlada rápida e caí num texto aqui do UOL, da Nina Lemos, dizendo: Ataque dos Cães é aula de masculinidade tóxica. Gente, não é isso. Não é isso. O filme, assim, evidente, assim, o personagem é machista. Nossa, um faroeste do século XIX, sabe? Um personagem que é um fazendeiro lá, né? Mas, assim, os personagens não são o que parecem. Essa é o brilhantismo. O fazendeiro do Velho Oeste americano era machista no século XIX? Mas calcule você. Não era desconstruído? Então, assim, o filme não tem nada disso. É um filme profundamente bem filmado. Eu já fiz a indicação para vocês verem como é que tá a minha cabeça funcionando. Mas, assim, não é isso. Não é masculinidade tóxica. O lance é outro. Eu comecei a assistir, não rolou. Os personagens não são o que parecem. As atuações são ótimas. O filme merece ganhar prêmios. É excelente. Mas já que eu fiz, a minha cabeça me trai, a minha indicação oficial fica o Time Cop, com o Jean-Claude Van Damme. Está aí também disponível na Netflix, né? Acho que é Netflix mesmo. Aliás, eu vou fazer mais uma indicação. Que eu não posso deixar de fazer essa indicação, porque você falou Netflix, eu lembrei que eu sempre desço a lenha no Netflix aqui, um monte de filme ruim, não sei o quê, mas que é esse filme do Paolo Sorrentino, que inclusive concorreu ao Globo de Ouro também. A Mão de Deus. Cara, que filmaço! Sério? Filmaço, incrível filme. Recomendo a todos. Galera, vai... Vamos fazer uma quarentena. É aquele filme que faz rir e faz chorar. Não, mas é muito legal. É muito legal, do começo ao fim. Filmaço. Olá, hein, Jorge? Vou assistir no fim de semana, hein? Assisti hoje, agora, depois de terminar o programa. Eu quero muito assistir esse filme, não consegui ainda. Eu tô preso. Eu assisti no Ataque dos Cães. Eu tô preso ao Succession. É um filme legal sobre famílias que têm problemas e tal. É o filme que o George Clooney gostaria de ter feito lá com o Tender Bar, que eu já assisti também. O Tender Bar, que está na Amazon, que
putz, bem superficial, assim, é um filme que fica devendo em vários aspectos. Ali o Ben Affleck também, o rapaz lá, não sei o nome do ator, é um que parece o Miles Teller, que parece não sei o que, enfim, não é o Miles Teller, mas as atuações são legais, mas a história, putz, podia ser muito. Acho que ele é baseado num livro. Não é o guri do Assassinato do Servo Sagrado lá, o menino? Ator? Não. É o cara do Jogador Número 1. Do Spielberg. Não sei o nome dele. Mas então eu vou ver a sua recomendação, que eu vou ver esse aí no fim de semana. Mas o Tender Bar é um filme pequenininho e tal. Dá para passar um tempo ali. Podia ser melhor, mas A Mão de Deus é um filmaço. Bom, então fica a você, Jonas, com as tuas indicações, serve para mim, porque eu indiquei 2 vezes sem lembrar. Aliás, quem gostar da Mão de Deus, quem for assistir, tem um mini doc, não é nem doc, é rapidinho lá, de 8 minutos, com Paulo Sorrentino falando, porque é meio que baseado na vida dele, e tem um negócio de 8 minutos, do próprio Netflix, lá falando, ele indo visitar as locações, falar, eu morei aqui, eu fui nesse lugar e tal. Bem legal, assista também. Nossa. Então é isso. Então é isso, gente. Então, obrigado a todos que estiveram conosco neste episódio do Quarentena Cult. Obrigado pela sua audiência. Assine a Gazeta do Povo. Este programa continua sendo um programa gratuito, mas se você quer ter acesso a muito mais conteúdo diferenciado. A entrevista da Deirdre. Entrevista do Deirdre McCluskey. Nossa matéria de falando hoje, sobre trânsito e esporte. Hoje, no dia que a gente está gravando, a gente tem um texto sobre agências de checagem, tem os textos diários do Paulo Pousonoff, que trata desses assuntos. Então, se você quiser conteúdo exclusivo, convido você a conhecer e assinar a Gazeta do Povo. Mas obrigado pela sua audiência, de qualquer forma. Obrigado, Jones. Obrigado, Paulo. Essa camisa que o Paulo está usando é cara. Assine a Gazeta. Precisa deixar o guarda-roupa do Paulo sempre tinindo. Voltamos na semana que vem com mais um episódio. Então, obrigado, um abraço a todos. Isso. Clica no curtir, gostei, tchau.